O manga larga mastrador da Agromaripá possui grande desempenho reprodutivo, atingindo mérito e reconhecimento por meio da seleção genética e do aprimoramento da raça. Desde a sua fundação em 1979, a Agromaripá investe em qualidade e hoje é uma referência de centro de seleção e melhoramento genético. Informações: acesse o site da Agromaripá. Olá pessoal, sou Elcio Sabadini, juiz desta prova de jovens cavaleiros e venho comentar a mesma. Essa prova foi muito gostosa de julgar, os cavaleiros e amazonas estão muito bem no que estão fazendo, são jovens ainda, mas já com foco muito grande na equitação de trabalho. Isso é muito bom da gente estar analisando, né? O terceiro lugar ficou para Giovanna e Flash. Fez uma boa prova, porém o cavalo reagiu bastante à embocadura. Ele não aquietava na embocadura e com isso vai tirando uns pontinhos, né? São as reações, ele não engaja bem o posterior por reflexo do contato com a embocadura, né? Então por isso, com certeza prejudicou bastante a prova dela. E com isso ela ficou em terceiro lugar. Segundo lugar ficou para Luana e Ouro. Fez muito boa prova, fez um bom ritmo, boas transições. Falta um pouco de impulsão no redil. O cavalo deu uma apagada no redil. Foi o que mais comprometeu a prova dela, digamos assim, para atingir notas maiores. E outro item foi a abordagem da porteira, onde nós vimos muitas falhas nas abordagens de porteira. Alguns erros pequenos que acaba reduzindo as notas, né? Mas foi uma boa prova com bom ritmo e boas transições. O primeiro lugar ficou para Sofia e Natividade. Fez muito boa prova. Falta um pouco de engajamento no cavalo da Sofia. O que é um engajamento do cavalo? É ele vir com um pouco mais de impulsão, se arredondar na embocadura, com isso o posterior vai funcionar um pouco melhor e as transições melhoram mais. Porém, tudo que ela fez com boa qualidade, os obstáculos, as transições, mas está faltando esse detalhezinho onde ela possa ganhar muito mais nota. E com isso foi a classificação primeiro, segundo e terceiro lugar das três amazonas aqui, né? São todas meninas aqui. Parabéns a todos, continuem assim, detalhes pequenos que vai resolvendo aí nos treinamentos, nas provas. Com isso vocês vão crescer cada dia mais. Parabéns mesmo. Olá pessoal, sou Elcio Sabadini, juiz da prova Cavalos Novos A, juntamente com o Alberto. E nós vimos aqui, comentando sobre juízes, que a categoria foi muito apertada, foi muito boa. Então, detalhes pequenos aqui foram definidos, o tanto que houve empate em primeiro e segundo lugar, em pontuação. Porém, o desempate no obstáculo que deu o desempate, né? Eu vou comentar sobre os três cavaleiros que são da mesma equipe, numa voz só. Os três cometeram erros na porteira. Aí, uns mais, outros menos, mas os três cometeram erro em cada um que fez a prova na porteira. Só para definir isso aí, a porteira precisa ser melhorada na evolução dela, chegar, encostar, abrir, recuar, sair, e houve bastante errinhos ali, né? O terceiro lugar ficou com Paulo Roberto e Teco. Fez uma boa prova, excelente cavalo para trabalho. Está faltando ele se encaixar um pouquinho na embocadura. Ele faz os altos,
e ali ele dá uma abridinha, ele sai um pouquinho da mão, que a gente fala. Então tá faltando pouca coisa para ele se encaixar melhor nesses obstáculos, e com isso a nota cresce com certeza, tá bom? E a abordagem da porteira, como eu falei para vocês no começo do áudio. O segundo lugar ficou com Celso e Zeca, fez muito boa prova. No redil ele deu umas escapadas de garupa, ele deu uma oscilada ali, não manteve a encurvatura o tempo todo. Novamente a porteira, mas foi excelente prova, um cavalo bem preparado para isso sim. A Sofia fez uma prova muito boa. Em alguns momentos o cavalo dá uma reagidinha na mão, mas nada preocupante, coisas que o cavalo vai se acostumando. E com isso, lógico, cresce nota, né? E no obstáculo 6, dá uma melhorada nisso aí. E todos os 3 lugares aqui foram muito bons, muito bem feitos. Cavalos ativos, cavalos querendo fazer provas, cavaleiros aptos a isso. Amazona junto, né? São 2 cavaleiros de uma Amazona. E com isso agradou muito o julgamento. E detalhes, como eu disse, detalhes pequenos é que influenciaram nessa prova. Parabéns a todos, excelente prova que todos fizeram. Olá, eu sou o juiz Alberto Guerra e eu gostaria de fazer um breve comentário sobre os 3 conjuntos aí que completaram o pódio da categoria aberta amadores. Começando então pela terceira colocada, né, a Flávia, junto com a Maia. Uma apresentação muito madura, muito consistente, com bons altos, boas transições, né? A Maia apresentou umas pequenas reações à embocadura, em especial durante a execução do obstáculo, né, do elemento número 4. Isso acabou comprometendo um pouquinho a apresentação dela, mas é uma apresentação muito consistente, muito agradável de se assistir. A própria Flávia também montando o dominador, nos trouxe também uma apresentação muito madura e consistente. Os altos e as transições também foram muito bacanas, né? Muito equilibrado, né? O dominador é um cavalo que se movimenta muito bem e isso favorece muito visualmente também a apresentação, né? Posicionar o dominador um pouquinho mais paralelo à porteira, principalmente, favoreceria mais ainda as notas desse conjunto na execução desse elemento. Mas de uma maneira geral também uma apresentação muito consistente. E a Cristina com o ouro marca cuia, né, o primeiro colocado da categoria, também uma apresentação muito legal. Ele é um cavalo que está sempre muito bem colocado, né, em especial a posição da cabeça, né, com transições muito legais. Eu gosto dos altos também, isso favoreceu muito a apresentação. É um conjunto que tem muito potencial, né? Ele também apresentou algumas pequenas reações de cabeça durante a sua apresentação, mas nada realmente que comprometa a apresentação como um todo. Se vocês repararem bem, as notas, as porcentagens dos conjuntos, né, final, ela é muito próxima. Então isso só mostra o quanto os conjuntos evoluíram, né, e é uma categoria realmente muito disputada. De qualquer forma, meus parabéns a todos os conjuntos, muito obrigado e eu aguardo vocês na próxima etapa. Um abraço. Olá pessoal, aqui é a juíza Cláudia Lechonsky, mais uma vez comentando com vocês os melhores resultados dessa nossa
segunda etapa do Campeonato Virtual 2022. Hoje eu vou começar pela categoria Amador, onde os 3 conjuntos classificados, como geralmente acontece, tiveram notas bastante próximas, mostraram apresentações bonitas e bem controladas, né? A Carla e o seu Zé a gente já conhece, sempre bem conectados com seus cavalos, muito conjunto. Se for para comentar a diferença da Carla entre o seu cavalo com que ficou em terceiro lugar, o Fantástico, e o cavalo com que ficou em segundo lugar, o Único, de modo geral, com o Único ela está um pouquinho mais conectada, ela está mais à vontade, o conjunto está mais tranquilo quase para executar os exercícios. Com o Único muito elegante e tal. Sugestão então a Carla me pergunta, para eu ganhar da próxima vez mais pontos ainda, o que eu poderia fazer? Aí eu pensaria na energia útil do galope, aquela característica do cavalo de equitação do trabalho, de galopar disposto para frente, meio que buscando o trabalho, buscando o serviço. Isso nos leva diretamente à análise da prova do seu Zé Alves, que teve um galope um tanto quanto mais disposto com o seu Hidalgo. Galope avançando mais, mostrando mais uma situação de trabalho, mais do que galope reunido de adestramento. Isso possivelmente justificaria o fato de que ele nessa etapa ficou um pouco à frente, mas isso sempre é bacana porque incentiva os juízes e os competidores a seguirem competitivos nas próximas etapas. A sugestão para o seu Zé Alves, eu diria seguir sempre nos exercícios do assento, das pernas, tal. Às vezes ele se mexeu um pouco demais em algumas transições e daí às vezes diminui um pouco a vantagem em relação aos concorrentes. Mas foi uma prova muito bonita. Toda essa categoria amador já é de cavaleiros bem avançados, então de parabéns todos. Oi pessoal, novamente Cláudia com vocês, agora com os comentários do pódio da categoria Aspirantes, onde os 3 conjuntos classificados tiveram praticamente um empate técnico com 75 centésimos de diferença entre a terceira e o primeiro colocado. Então, dentro da subjetividade dos pequenos detalhes que é um julgamento desse tipo, eu realmente considero que os 3 primeiros classificados se apresentaram em condições de igualdade nessa prova dessa vez. A Rosvita com o verso em terceiro, sempre muito elegante, com muita precisão, mostrando bem os detalhes de cada exercício, né? A gente vê que ela está fazendo questão de se apresentar para o juiz e não apenas fazendo a prova. Ela tem muito esse mise-en-scène, essa colocação dos cavaleiros de adestramento e das outras modalidades julgadas. Se eu fosse para reparar em detalhes, eu diria que às vezes talvez o cavalo esteja um pouquinho hesitante, um pouquinho, não digo nem preso, mas faltando um pouco mais de expressão entre um exercício e outro, às vezes uma pequena quebra de ritmo, alguma coisa assim, mas são detalhes. O que nos leva diretamente a comparar os 2 primeiros colocados, em segundo o Paulo com o Raro, em primeiro o Celso com o Carioca, ambos da Maripá, com uma diferença mínima de nota. O Raro, esse baio, ainda bem jovem, né? Se consolidando cada vez mais em suas apresentações. Ele é um cavalo um pouco ártigo, às vezes um pouco fino, quente, quer mostrar serviço, mas a cada vez mais ele já está sabendo direcionar essa energia para onde deve.
uma coisa que me chamou bem a atenção de maneira positiva nessa apresentação do Raro é o exercício da passada lateral, o cruzamento de posterior que ele mostrou ali. E passando ao primeiro colocado, o Celso, montando o Carioca, já um garanhão mais maduro, sempre muito convincente nos exercícios, mostrando facilidade, né, na execução. E uma coisa que eu acho que sempre dá um pouco mais de nota é quando o conjunto faz mudanças de galope ao tempo, assim, com facilidade na linha reta. Simplesmente opta por fazer uma mudança de direção com uma mudança ao tempo, como se fosse, eu sei fazer isso, eu vou fazer, mesmo que não seja a priori exigido, porque isso sempre é um risco, né? Poderia dar errado e aí diminuiria a nota. Então a categoria há um tempo gostosa e difícil de julgar, porque há muita qualidade em pista. Então parabéns a todos e vamos para a próxima. Agora, nos nossos comentários dessa etapa do campeonato virtual, passando à categoria Cavalos Novos B, que dessa vez teve um único concorrente, Aloysio, que nos apresenta a Záquia, uma égua campolina. Não é sempre que a gente vê campolinas em pista, é sempre muito bonito ver a diversidade de raças que temos no Brasil, todas se encontrando na equitação de trabalho, né? A Záquia deve ser um animal evidentemente jovem, né? É a estreia dela também nas pistas de equitação de trabalho. E o Aloysio, obviamente, quis proporcionar a ela uma experiência didática, de aprendizado, de consolidação de confiança. Optou por fazer a prova toda na marcha, no andamento intermediário, onde ela cumpriu bem todos os exercícios, às vezes com algumas reações, mas mostrou bons altos, não teve medo ou desconfiança acima do que seria esperado num cavalo jovem e tal. Né? Mas mesmo assim, a pontuação, o nosso regulamento para essa categoria exige que as notas, quando o animal não galopa, sejam limitadas a 6, né? Quer dizer, quando ele não mostra galope em nenhum momento da execução do exercício ou nas passagens, enfim, vocês podem conferir no regulamento lá. Mas é aquela história, né? Sem a primeira prova não tem a segunda, e a Záquia está apenas iniciando a carreira. O Aloysio com certeza sabe o que está fazendo, tem um plano para a carreira dela. Aguardemos as próximas e parabéns ao Aloysio, a égua e ao proprietário. Olá pessoal, eu sou a juíza Tâmara e vou falar um pouco para vocês sobre a categoria preliminar. Bom, nessa categoria, em terceiro lugar, temos a amazona Ana Vitória Vilela, montando o cavalo Santiago. O conjunto se apresentou bem, né? São pequenas divergências que teve aí pela apresentação dele. O cavalo pareceu um pouco ansioso, né? O conjunto executou os obstáculos com muita velocidade, muita rapidez, e isso ocasionou pequenos descontos, né? O alto dela na porteira ficou um pouco aberto, né? E passando pressa em terminar essa apresentação. Então, sugiro ao conjunto que tenha um pouco mais de calma para realizar as apresentações, que com certeza vai evoluir bastante. Em segundo lugar, nós temos aí Sofia Batista Oliveira,
montando Arum de Maripá, né? O conjunto já vem se apresentando há algum tempo, agora já está aí no nível 2, né? O conjunto precisa se atentar com alguns detalhes, procurar fazer o recuo um pouco melhor, né? Não deixar o cavalo muito à vontade nesse recuo, né? Em algumas transições ele apresenta um pouco de tensão, é um cavalo muito fino, né? E isso pode gerar um pouco de tensão aí na hora da apresentação, né? E se dedicar à contagem das distâncias nas mudanças, né? E não deixar esse cavalo aí estar atrasando as mudanças. Isso conta muito ponto, né? Derruba um pouco a nota segundo o novo regulamento que a gente está seguindo. Mas, em geral, a apresentação foi muito boa. Parabéns aí ao conjunto. Em primeiro lugar, nós temos Ana Vitória Vilela com Kiss. Esse conjunto já se apresentava em outra categoria, agora já na categoria preliminar, né? A Amazona tem que lembrar de esperar um pouco o animal, né? Tá um pouquinho afoita, né? Vai fazer o exercício, faz o exercício um pouco rápido, então esperar um pouco, né? Esperar o animal se posicionar melhor. Isso você perde muita nota a partir do momento que você para o animal e de imediato já leva a mão para executar o obstáculo. Você não dá o tempo de mobilidade que esse animal precisa, né? Os recuos precisam ser mais retos, tá? Tem a questão do atraso das mudanças também, verificar sempre aí, fazer a contagem certinha das passadas, olhar se esse cavalo está fazendo a mudança certinha, não está deixando atrasar o posterior, também por conta do novo regulamento. Mas a prova foi belíssima, muito, muito boa mesmo de assistir, muito gostosa de assistir. Parabéns às Amazonas, aos seus cavalos, né, que vêm se dedicando a essa modalidade. Olá pessoal, eu sou a juíza Tâmara, vou falar para vocês um pouco sobre os conjuntos da categoria intermediária. Esta categoria, como todos sabem, é uma antes da Fórmula 1 da equitação de trabalho, no caso, a categoria principal. Mas vamos aos comentários da categoria intermediária. Em terceiro lugar, tivemos a Luísio Marins com Kiss. O conjunto é novo nessa categoria. Fez uma boa apresentação, porém precisa se atentar a algumas coisas. A questão dos círculos, os círculos precisam ser mais simétricos. Tem que reparar um pouquinho mais em relação ao como executar cada exercício. Na categoria intermediária, o regulamento pede algumas coisas e a gente tem que cumprir, né? Um exemplo disso é a questão da vara lateral em apoio, tá? O animal entrou muito bem no exercício, se perdeu, então o concorrente tem que se atentar a ajudar esse animal a entender o novo exercício, né? Precisamos aí observar também, quando for se aproximar ao exercício, se aproximar mais do exercício para ficar mais fácil, né? A execução, a jarra d'água, o cavaleiro ficou um pouco longe da jarra, deu uma pequena desequilibrada no animal, né? Isso aí tem que ficar um pouco atento. E as entradas um pouco bruscas, né? Um animal mais acostumado nas rédeas, então precisa ter um pouquinho mais de leveza na hora das transições. Muito boa apresentação para o início, né? Vamos melhorar mais aí. Quero ver esse conjunto mais vezes em pista. Em segundo lugar, temos também a Luísio Marins e Hip Hop, um conjunto já que vem apresentando aí há um tempo na equitação de trabalho. Precisa melhorar um pouco as transições, da mesma forma do conjunto anterior. Teve algumas transições bruscas, o que perdeu
aí um pouco de pontuação. Cuidar um pouquinho das encurvaturas, né? Não deixar o cavalo escapar a garupa. Estamos lembrando que a gente está falando de uma categoria intermediária, né? Então, o conjunto precisa se atentar mais a essas coisas, as questões das mudanças também e os círculos. É muito importante que vocês entendam que quanto mais vai evoluindo, mais simétrico tem que ser os círculos, né? Os círculos, as mudanças, são tudo contado, é tudo contadinho, né? Então, se atentar a isso aí para melhorar mais ainda as apresentações. Muito boa prova. Em primeiro lugar, temos Márcio Aparecido com Ícaro. Essa foi uma apresentação que eu gostei bastante, muito boa apresentação, é um dos cavalos aí que iniciou corretamente na equitação de trabalho, né? Uma bela apresentação mesmo, 2 tambores bem executados, com perfeição, círculos exatos para os 2 lados, 12 galões de cada lado, né? Então, a mudança no meio, no lugar corretinho, sem atrasar, as mudanças a 4 tempos muito bem organizadas, uma excelente apresentação do conjunto. Parabéns a todos os conjuntos e vamos que tem mais prova pela frente.